Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Hoje nós vamos utilizar o texto base que está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 aos 18. Vamos ler? Você pode pegar a sua Bíblia, o seu caderno, o seu bloco de anotação e deixar próximo de você? Vamos com a leitura. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não houve chuva sobre a terra durante 3 anos e meio.
Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Vamos falar sobre o que podemos entender dessa passagem baseado no contexto. Os versículos 7 ao 11 falam da necessidade, bênçãos e exemplos de paciência. Isto pode ter muito a ver com os diferentes tipos de oração dos versículos 13 a 18, onde encontramos os tipos de oração para aquele que está sofrendo, aquele que está feliz, aquele que está doente e aquele que cometeu o pecado. Estes versículos nos indicam como devemos orar quando estamos enfrentando dificuldade. Mais à frente temos no versículo 19 e 20 também uma indicação que devemos estender-nos a outros que estão enfrentando dificuldades também, não simplesmente olhando para nós mesmos. Vamos ler o que está nos versículos 19 e 20 do capítulo 5. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. No versículo 14, Tiago nos indica que devemos chamar os presbíteros da igreja para orar para aqueles que estão enfermos, porque eles são autoridades espiritual e devem ter um discernimento especial para identificar a raiz de casos difíceis, assim como nós vemos uma instrução no livro de João, capítulo 5, versículo 19. Note também que são presbíteros no plural. Esse tipo de oração de discernimento e ministração funciona bem melhor em equipe. O discernimento de um pode ser confirmado por outro. Sobre como orar pelos enfermos, vamos ver algumas sugestões que Hope McDonald nos coloca no seu livro Jesus Ensina-nos a Orar. Passemos à leitura de sua sugestão. Há muitos modos de orar pelos doentes, dependendo das circunstâncias. Alguns anos atrás, minha mãe estava à morte com arteriosclerose. Ela sempre fora muito ativa. Quando eu era menina, ela costumava acompanhar meu pai em seu trabalho missionário e visitar cadeias. Era ela quem tocava piano, acompanhando os hinos, e depois meu pai transmitia a mensagem. Ele, além de ser homem de negócios, era também pregador leigo. Nossa casa estava sempre aberta para qualquer missionário que quisesse nos visitar ou ficar descansando conosco. Minha mãe trabalhou durante anos com a Aliança Pró-Evangelização de Crianças e sempre ensinou na escola dominical. Podia limpar a casa, fazer compras e preparar um jantar para 24 pessoas, tudo ao mesmo tempo. Assim, você pode ter uma ideia de como foi difícil para ela passar o seu último ano de vida presa a uma cama. Lembro-me do que minha irmã Marlene escreveu alguns meses depois de ela ter ficado doente. Devido à própria natureza de sua enfermidade, ela estava se tornando irritadiça e indelicada, mesmo para com aqueles a quem tanto amava. Ela e meu pai tinham vivido como dois namorados durante 47 anos. E, no entanto, agora ela dizia coisas que o magoavam. Toda vez que a visitava, ele saía do hospital chorando. Sabíamos não ser da vontade de Deus que minha mãe terminasse seus dias de um modo tão oposto ao que vivera. Por isso começamos a orar pedindo que Deus tirasse dela toda aquela irritabilidade. Imaginamos seu corpo sendo libertado. Oramos para que o Espírito Santo enchesse com sua paz, serenidade e amor. Pensamos na paz de Deus invadindo seu corpo, a começar pelas pontas dos pés e alcançando-a em todas as suas partes. Imaginamos sua cama rodeada pelo círculo do amor de Deus e sentimos a expressão de paz em seu rosto. Agradecemos a Deus por estar agindo para que isso se concretizasse. Dentro de 2 semanas, minha irmã escreveu dizendo: mamãe está completamente mudada. Toda aquela irritação e agressividade a deixaram e agora seu rosto reflete tanta paz que até as enfermeiras do hospital gostam de ir ao seu quarto, ao menos para vê-la. Lembro-me que na minha última visita, pouco antes de sua partida para a companhia do Senhor, a enfermeira-chefe me disse: sua mãe tem sido nossa paciente predileta. Ela tem sido sempre muito amável e aprecia tudo o que fazemos para ela. Se por acaso você tem algum dos seus queridos doente no hospital ou numa cama de repouso por um longo período de tempo, faça-lhe uma sugestão. Você que já passou por uma experiência assim sabe como é difícil encontrar o que dizer.
principalmente se a pessoa, pelo seu estado doentio, se esquece das coisas. Você quer ficar por algum tempo com seu ente querido à beira do leito, e ele a quer e pensa em você, mas o assunto se esgota rápido, pois não se leva muito tempo para perguntar como estão e para contar o que se comeu no almoço ou no jantar. Depois disso vem a dificuldade de ter de ficar perto da cama pensando no que dizer, e ainda a gente quer permanecer lá por pelo menos uns 15 minutos cada dia. Essa experiência pode ser triste e decepcionante para ser repetida todos os dias durante meses e meses seguidos. Quando minha irmã me disse isto em uma carta, orei a Deus pedindo que me mostrasse o que aconselhar. E ele me deu essa ideia. Cante hinos com ela, leia a Bíblia ou alguma meditação diária de algum livro que ela goste. Enviei esta sugestão a Marlene e disse-lhe que, mesmo que a princípio se sentisse embaraçada ou como uma tola, cantando para minha mãe no hospital, ela deveria se esforçar e fazer isso de qualquer maneira. Ela devia tentar e pensar na alegria que mamãe sentiria. É claro que era muito mais difícil para mim escrever, dando de longe a sugestão, sabendo que não cabia a mim realizá-la, pois não morávamos na Califórnia. Pois sabia que minha querida e corajosa irmã pegou a Bíblia e o inário e foi para o hospital no dia seguinte. Começou cantando 5 ou 6 hinos com ela, depois leu algumas passagens que mamãe havia anotado na Bíblia. Você pode crer, minha mãe, cuja memória estava fraquíssima, cantou junto, num contralto perfeito, sem perder uma só palavra de todos os versos. Pense na mudança. Você vê, seu espírito ficou sendo alimentado e revigorado diariamente. O amor de Jesus anima sua alma. Sua mente podia estar enfraquecida, o corpo devastado pela doença, mas seu espírito estava vivo, manifestando o amor e a paz de Jesus. Minha irmã continuou neste ministério durante um ano inteiro. As enfermeiras gostavam de vê-la chegar porque sabia que logo a música estaria sendo ouvida em todas as dependências e quartos dos doentes, levando-lhes alegria e paz. Poucos dias antes da morte de minha mãe, fui à Califórnia ficar com ela. No último dia antes que ficasse inconsciente, minha mãe e eu nos sentamos perto de sua cama com o inário. Nós 3 cantamos durante 1 hora e minha mãe não perdeu uma só palavra ou nota. Creio que a falta de memória que sofreu nesse último ano, tão difícil para a família aceitar, foi o modo amoroso como Deus a protegeu. Do contrário, como poderia uma crente tão dedicada passar um ano todo na cama, dia após dia, consciente de seu estado? No caso de minha mãe, não nos sentimos levadas a orar por sua cura. Ela estava velha e pronta para encontrar-se com o Senhor, a quem havia amado e servido. Por isso rogamos apenas que o amor e a paz de Deus invadisse seu espírito, e ele nos atendeu. Bom, depois dessas nossas reflexões sobre nosso texto base, vamos fazer agora o nosso diário espiritual? Responda as 2 perguntas: o que Deus está me dizendo e o que vou fazer com base nisso? Compartilhe a sua experiência de oração conosco nos comentários deste vídeo. Eu espero ver você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!